pênalti na Vila Belmiro. Esse Romero. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Você pode não gostar dele, ou até discutir em que posição entre os maiores da história ele está. Mas isso é um fato. Ele é simplesmente o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais e o maior artilheiro da história do futebol de seleções. Mesmo com tudo que ele ganhou e todos os recordes que quebrou durante a carreira, CR7 teve um ano extremamente difícil, tanto dentro quanto fora dos campos. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai focar principalmente na despedida dele das Copas do Mundo, já que Portugal caiu nas quartas, contra a sensação e surpresa do torneio, a seleção de Marrocos, após perder por 1-0. Quando estreou em Copas do Mundo, na Copa da Alemanha em 2006, Cristiano Ronaldo era apenas um menino de 21 anos, em sua terceira temporada pelo Manchester United e ainda jogando como ponta. Naquela época, ele ainda vestia a camisa 17, pois ainda despontava como um dos jogadores mais promissores do mundo. Venceria o prêmio de melhor jogador do planeta 2 temporadas depois. Então, já começava a ganhar espaço na equipe nacional. Já em sua primeira Copa do Mundo, o craque português disputou 6 dos 7 jogos que Portugal fez naquela competição, e que os lusitanos ficaram em quarto lugar após serem eliminados nas semifinais pela França e terem perdido a disputa de terceiro lugar para a Alemanha. O primeiro jogo foi na vitória por 1-0 contra Angola, com gol de Pauleta em 11 de junho de 2006, entrando como titular e jogando 60 minutos. O primeiro gol marcado por CR7 na história dos torneios foi de pênalti contra o Irã na última rodada do grupo D, no jogo vencido por 2-0 pelos lusitanos. Em 2010, já vestindo a lendária camisa 7 e sendo capitão, Cristiano Ronaldo fez apenas 4 jogos naquela Copa do Mundo. Na fase de grupos, Portugal havia caído no grupo G, jogando contra Brasil, Costa do Marfim e Coreia do Norte. Eles se classificaram em segundo, fazendo 5 pontos, 2 empates em 0-0 contra Brasil e Costa do Marfim e um atropelo contra a Coreia do Norte, 7-0, com o último gol sendo marcado por Cristiano, o segundo dele na história das Copas do Mundo. A participação portuguesa naquela Copa foi encerrada nas oitavas de final, pois eles acabaram enfrentando a La Fúria, a Espanha, que, como vocês sabem, acabaria se sagrando campeã daquela Copa. O jogo em questão foi 1-0 para a Espanha, com um gol de Davi Villa. Em 2014, a participação portuguesa na Copa foi a pior desde que o craque português se tornou um jogador selecionável. Mesmo com Cristiano Ronaldo vindo de uma temporada de melhor jogador do mundo, os portugueses fizeram apenas 3 jogos naquela Copa, sendo eliminados ainda na fase de grupos por conta do saldo de gols, quando jogaram contra a Alemanha, Estados Unidos e Gana, com os 2 primeiros como classificados. O único gol marcado por Cristiano naquela Copa foi contra a Gana, na vitória por 2-1 contra o país africano, aos 35 do segundo tempo. Era uma das maiores frustrações da carreira de CR7, que viria a ganhar a Euro contra a França 2 anos depois, fazendo os franceses sofrer uma dor parecida com a dor sentida pelos portugueses em 2004, quando perderam a final em casa para a Grécia no primeiro torneio de CR7 por Portugal. Desde a Copa de 2014, Cristiano Ronaldo já havia sido o melhor do mundo em mais 3 oportunidades, em 2014, 2016 e 2017. Em 2018, pela primeira vez em 4 Copas disputadas, Cristiano Ronaldo marcou mais de um gol no torneio. Desta vez, foram 4, sendo 3 deles no memorável jogo contra a Espanha, que acabou empatado em 3-3 graças à genialidade e capacidade de decidir jogos de Cristiano Ronaldo, marcando seu primeiro hat-trick e seu primeiro gol de falta em Copas do Mundo nessa mesma partida, além do gol solitário contra Marrocos na vitória por 1-0 na fase de grupos. Assim como na Copa da África do Sul, a participação portuguesa no Mundial da Rússia foi abreviada logo nas oitavas de final, após a derrota por 2-1 no jogo contra o Uruguai em Sochi. Já a Copa de 2022 de CR7 foi muito diferente das outras que ele havia disputado até então. Sempre tratado como protagonista e um grande diferencial para Portugal, Cristiano chegou ao Mundial do Catar, passando pela fase mais difícil de sua vida, vivendo uma crise interna no Manchester United, chegando a brigar com o técnico Erik ten Hag e a fazer críticas duríssimas em relação à estrutura da equipe do noroeste da Inglaterra. O robozão ainda teve problemas pessoais que claramente mexeram com a sua cabeça e atrapalharam a sua temporada. Tem vídeos aqui no Futirinhas falando especificamente de cada um desses casos, dá uma procuradinha aí ou clica no card que está aparecendo na tela. Voltando ao assunto, além de tudo isso, boa parte da população portuguesa já queria que o camisa 7 deixasse o time titular. Mesmo com todos esses problemas, ele se tornou o primeiro jogador da história a marcar gols em 5 Copas do Mundo, tendo feito gols nas Copas de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. O último gol foi assim como o primeiro, de pênalti,
Dessa vez, um pênalti bem mandrake na vitória por 3-2 contra a Gana. Apesar desse feito, na Copa de 2022, o Robozão não conseguiu desempenhar o futebol que apresentou durante a maior parte de sua carreira e acabou a competição no banco de reservas, fazendo seus últimos 40 minutos na história das Copas, até então, após entrar aos 5 minutos do segundo tempo do jogo contra Marrocos, nas quartas de final. Nesse jogo, Cristiano saiu de campo chorando muito, claramente abalado pela eliminação, como vimos acontecer com dezenas de jogadores durante toda a Copa do Mundo. Isso se deu porque é muito pouco provável que ele jogue o próximo Mundial de Seleções, até porque terá 41 anos no campeonato disputado no Canadá, México e Estados Unidos. 2 dias após a eliminação para Marrocos, o craque português postou o seguinte texto em seu Instagram, abre aspas, ganhar o Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente, ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do mundo era o meu maior sonho. Lutei para isso, lutei muito por esse sonho. Nas 5 presenças que marquei em mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses. Dei tudo de mim, deixei tudo em campo, nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho. Infelizmente, ontem o sonho acabou. Não vale a pena reagir precipitadamente. Quero apenas que todos saibam que muito que se disse, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por um instante. Fui sempre mais um a lutar pelo objetivo de todos e jamais viraria as costas para os meus companheiros e para o meu país. Por enquanto, não há muito mais o que dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi bonito enquanto durou. Agora é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões. Fecha aspas. Apesar de citar que o sonho acabou, a gente sabe que Cristiano Ronaldo é absolutamente maluco por jogar futebol. Se hoje ele é um dos maiores jogadores da história, é pelo fato de estar sempre correndo atrás de objetivos pessoais e coletivos. É esperado que ele continue na ativa com o desejo de jogar a Euro 2024, de acordo com jornais portugueses. Ele estará com 39 anos, uma idade bem avançada para jogadores de ataque, mas para Cristiano Ronaldo, o impossível sempre pareceu acessível. Também há um boato que ele deverá jogar no Al Nassr da Arábia Saudita, mas seu desejo é que ele continue sendo jogador de times que disputam a Champions League, onde é o maior artilheiro da história da competição com 141 gols e um dos maiores vencedores da história do torneio com 5 títulos. Para a Copa de 2026, Cristiano Ronaldo, se ainda estiver jogando, chegará com 41 anos, algo muito pouco provável de acontecer. Caso ele se mantenha em alto nível e volte a disputar o Mundial por Portugal, ele será o 5º jogador da história das Copas do Mundo a disputar o torneio com mais de 40 anos, já que terá 41, se juntando a 3 goleiros, Pat Jennings, da Irlanda do Norte, aos 41 anos, Mondragón, da Colômbia, aos 43, e Al Haddari, que foi à Copa da Rússia pela seleção do Egito, aos 45 anos. E apenas um jogador de linha está nessa lista, o folclórico atacante camaronês Roger Milá, que foi à Copa de 94 aos 42 anos. Levando em consideração que de fato o torneio do Catar foi o último de Cristiano Ronaldo, ele encerrou sua participação em Copas com média de 0,38 gols por jogo, praticamente a metade da média absurda de 0,71 por jogo que ele tem em sua carreira. Foram 21 jogos e 8 gols marcados em 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Pode-se dizer que nos clubes ele foi muito maior do que pôde ser pela seleção na Copa do Mundo, onde não conseguiu ir muito longe nos torneios. Claro, não é obrigação de Portugal chegar às semifinais de uma Copa do Mundo, mas houve muita expectativa de que com ele a seleção pudesse chegar mais longe, principalmente depois dos títulos da Euro de 2016 e da Liga das Nações de 2019. Infelizmente, ele não alcançou o maior objetivo de sua carreira, mas isso não diminui em nada o tamanho do jogador para a história do esporte. E você? Acha que é possível que Cristiano Ronaldo chegue na próxima Copa do Mundo mesmo com 41 anos? Ou acredita que esse declínio técnico, pelo qual ele inegavelmente está passando, é definitivo e não será possível que ele venha para a Copa do México, Estados Unidos e Canadá? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de fazer o cucocô. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela moral que vocês estão dando, assista um dos vídeos que estão aí na tela, a gente se vê na próxima, fui!